E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de nosso Senhor Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa, estamos estudando o capítulo 35 do livro Nosso Lar, Encontro Singular. E esse encontro a gente já sabe que é o encontro do André Luiz com o senhor Silveira, um samaritano que foi ofendido e, vamos dizer assim, né, foi espoliado pelo pai do André Luiz com incentivo do mesmo, né, de André Luiz. E no último programa a gente viu que a Narcisa orientou o André Luiz para que ele procurasse o Silveira, relembrando o Evangelho de Jesus, quando nos diz que a gente busque aquele a quem a gente ofendeu enquanto a gente está a caminho com ele. E o André Luiz, ela diz para o André Luiz que é uma bênção ele ter podido encontrar o Silveira para poder pedir, já que ele descobriu que agiu errado, porque isso também é muito importante, já que ele reconheceu o próprio erro e o erro do pai, ele fosse lá conversar com o Silveira, e é isso que ele faz. Ele vai ao encontro do Silveira para pedir perdão. E ele disse para o Silveira que ele e o pai dele estavam cegos. Eles, infelizmente, eles usaram o dinheiro de uma maneira equivocada. Eles aliaram, como ele próprio diz, o dinheiro à vaidade. E aí eles deram uma direção totalmente equivocada aos recursos financeiros, não é? Que eles detinham naquela época. E ele diz assim para o Silveira, né? Meu irmão, nós estávamos cegos. E o Silveira ficou muito comovido e disse para ele, mas quem de nós nunca errou, não é? Doutor Bezerra tem uma frase que ele fala assim, eu acho que é de Doutor Bezerra, realmente você pode, ou é o Doutor Bezerra ou é Emmanuel, você pode criticar e condenar quem você quiser, você pode, mas só se você nunca cometeu nenhum erro. Doutor Bezerra, é uma página que ele está na casa de um amigo, e esse amigo, eu esqueci o nome agora da pessoa, fugiu, uma página pequena, e que esse amigo está condenando a atitude Quintino Bocaiúva? Quintino Bocaiúva, acho que, não sei se é, não sei, eu até pensei nesse nome, mas eu não sei. Está condenando a atitude de um empregado por um erro que ele cometeu. Sim, é isso mesmo. E fala o doutor Bezerra se ele não, realmente o empregado não, cometeu... Não é Quintino Bocaiúva, não. E aí o doutor Bezerra responde, realmente, você pode condenar isso, desde que você nunca estivesse errado. E o negócio, não é só falar, né? É o doutor Bezerra falando. Né? Era um amigo de doutor Bezerra, um amigo espírita, e que se eu não me engano foi até o que deu o livro dos espíritos para ele ler, esse amigo dele. Mas então, aí o pai do André, o Silveira diz, né? Como é que você acha que eu vivi sem erros? Quem, né? Então o Silveira também, por essa resposta, a gente viu que realmente o que aconteceu com o Silveira na vida serviu de lição para ele, porque ele já está no mundo espiritual com uma outra visão de vida. Não é? Nós, os espíritas, nós precisamos começar a introjetar essa ideia, esse pensamento novo dentro de nós, na questão de quando a gente sofrer algum revés na vida que independeu da nossa vontade, não é? Ou que alguém nos magoe, que alguém nos traia, que alguém nos calunie,
que a gente entenda que Deus só permite que aconteça o mal se daí vai redundar o bem. Outra coisa que a gente deve pensar, o acaso não existe. Deus não permitiria que eu passasse por determinada situação angustiosa, conflitiva, aflitiva, se eu não necessitasse daquela lição. Não é castigo, é lição. Algo que a gente já deve ter feito muito. Então, se eu hoje sofri uma traição muito grande, que eu acho que nessa vida eu não merecia, mas e nas outras? Será que eu também não fiz essa traição com alguém e agora, experimentando o sofrimento que eu fiz o outro passar, eu vou começar o aprendizado? Então, e outra coisa que a gente deve pensar, né? Quem de nós não erra? Então, se o outro errou, mas a gente também erra. A gente ainda não tem essa perfeição, né? Eu achei a página que a Tereza falou, tá aqui. Como é o nome do moço? Almas de Desfile, Quintino Bocaiúva mesmo. Eita. E o acidente Quintino foi surpreendido no seu escritório com um tiro de raspão. Isso. Estava indignado com o servidor que inadvertidamente fizeram o disparo, né? Foi inadvertidamente, foi sem querer. E aí o doutor Bezerra está almoçando com o Quintino Bocaiúva, que era jornalista e senador da República, e estava se interessando pelo espiritismo. E aí Bezerra fala: Bezerra, eu não perdoo o erro, e você acha que eu estou fora do meu direito? Meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Aí o Quintino, após refletir, solte o homem, o caso está liquidado. Então, resolveu. Mas é o doutor Bezerra falando. Esse é o doutor Bezerra. Mas a gente vai treinando. Vai raciocinando o que é o certo para um dia conseguir fazer. A gente não pode ficar raciocinando na coisa errada. Tem que raciocinar no certo. E aí, estaciona, né? Então vamos começar a leitura a partir da resposta do Silveira para o André Luiz. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, o seu pai foi o meu verdadeiro instrutor. Porque a gente, no programa passado, nós chegamos a comentar alguma coisa, mas ele fala assim, mas é muito interessante isso para todos nós. Ele fala assim: André, haverá alguém isento de faltas? Acaso você poderia acreditar que eu vivi isento de erros? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item número 13, Allan Kardec, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E no item de número 13, em que Kardec comenta a passagem de Jesus que está em Mateus e em João, Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 2, e Mateus, em que ele diz assim: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houveres julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E Allan Kardec coloca: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Então, muitas vezes, corriqueiramente, no nosso dia a dia, acontecem situações em que nós podemos perfeitamente sermos indulgentes. Teresa, no programa passado ou antes, ela colocou a questão do trânsito, que já é uma aprovação muito grande nos dias de hoje para quem dirige, mas em outras situações também, a indulgência. Porque quem é que nunca errou no trânsito? Vamos falar do trânsito. Quem é que nunca errou? Nunca teve por necessidade parar no local que não podia parar? Quem é que por necessidade avançou um sinal? Alguém passando mal no carro. Então, é um treinamento muito bom para que nós raciocinemos no bem. Treinemos essa questão da indulgência, que é o que ele fala, né? E os espíritos nos pedem isso, nos sabendo das nossas fraquezas. É o que eles estão dizendo aqui para nós. O que o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo, está afirmando,
ele está afirmando no capítulo 10, no item 13, para fazer da indulgência um dever. Ele está pedindo aqui, Allan Kardec está colocando, para que nós façamos da indulgência um dever, quer dizer, uma obrigação nossa. Coloquemos isso na nossa mente. É meu dever fazer a indulgência. Eu tenho que fazer a obrigação. Faz uma comparação, não é obrigação nossa, por exemplo, escovar o dente. Deveria, né? Para limpar direitinho e tal, escovar a higiene bucal correta. Então, é um dever? É um dever. A gente pode até não fazer, mas tínhamos que fazer. Agora, a indulgência também tem que ser um dever. Tem que ser uma obrigação nossa no dia a dia. Porque senão o prejuízo vai ser muito grande futuramente. Não sabemos quando vamos desencarnar. Pode ser daqui a pouco, semana que vem, e a gente não aproveitou nada em treinar isso, né? E mais adiante, Tereza, ele fala, além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, deixa eu ver aqui, que eu tinha separado, está aqui. Por quê? Quando ele diz que seu pai foi meu verdadeiro instrutor, porque o prejuízo que a família dele sofreu pela atitude do pai do André Luiz fez com que a família treinasse o quê? Resignação no trabalho e não revolta. Porque ele diz assim, ó, abençoadas lições de esforço pessoal. Ainda não lemos isso. Ainda não lemos isso, porque um assunto está tão ligado no outro, né? Então, deixa eu ler, melhor ler e você comenta. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? O Evangelho coloca aqui, que seria de nós, né? Ele fala assim, motivos de resignação. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ser os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura. Então não é só a questão de sofrer, é no sofrimento treinar a resignação, que é o que o Evangelho nos incita aqui. Deus, mais adiante ele fala assim, deveis considerar-vos felizes por sofredes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. A família do Silveira não passou por isso por acaso. É o que a gente comentou em programas passados, né? A Tereza falou isso. O pai do André Luiz foi o braço invigilante da lei, como os espíritos dizem. Ele não encarnou para fazer o mal a família do Silveira, não era função dele na encarnação isso, foi livre-arbítrio dele. Agora, a família do Silveira tinha que passar por isso, é o que o Evangelho está dizendo. O Evangelho continua, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Por quê? O sofrimento na resignação melhora o espírito, fortalece o espírito. Fortalecendo o espírito, poupa sofrimento na vida futura, porque problemas sempre virão. Mesmo que quando atingimos uma maioridade espiritual, como Alcione no livro Renúncia, como Lívia no livro Há 2000 anos, como Célia no livro 50 anos depois, como o irmão Basílio no livro Ave Cristo e tantos outros, eles atingiram uma maioridade espiritual que nós estamos longe, mas eles sofreram. Por quê? Eles vêm para dar exemplo. Temos aí a vida desses santos que foram contemporâneos de muitos de nós agora na Terra, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Francisco Cândido Xavier e tantos outros que são muitos desconhecidos. Nenhum deles teve vida fácil, nenhum. Mas o espírito está fortalecido por situações como essa, inúmeras vezes, encarnações passadas, que a família do Silveira passou, com sofrimento e resignação. Então são treinos para o espírito. É isso que nós temos que raciocinar em cima disso. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8,
a partir do item 11, Allan Kardec vai analisar uma frase de Jesus, quando Jesus diz que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E aí no item 14, Allan Kardec vai explicar isso. Então, o que o Silveira e a família passou, eles precisavam passar. Mas o pai do André Luiz não justifica a falta de caridade do pai do André Luiz. Não justifica. Por quê? No item 14, Allan Kardec coloca: é necessário que o escândalo venha porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então, o Silveira parece que ele já compreendeu essa realidade. Ele compreendeu, ele vai dizer isso, que quando chegou no mundo espiritual, ele entendeu que ele e a família dele precisavam passar, vamos dizer assim, entre aspas, por esse escândalo. Mas o pai do André Luiz não justifica ele ter feito o que fez. Como o Marco colocou, segundo a Joana de Ângeles, o pai do André Luiz se tornou o braço invigilante da lei de Deus, que não precisava dele para agir com essa crueldade toda que ele agiu com a família, né? Então, lá no mundo espiritual, o Silveira já conseguiu entender melhor que, na realidade, o que o pai do André Luiz fez foi um bem para a família dele, porque todos eles, passando a privação material, conseguiram desenvolver o lado espiritual, desenvolver melhor a espiritualidade de cada um. Provavelmente oraram mais, porque é aquela coisa, né? É aquela simbologia que está no Evangelho, quando Jesus pede para que todos entrem no barco para atravessar o mar da Galileia, e Jesus dorme lá no final do barco. Lógico que aquilo é um símbolo, porque Jesus diz que trabalha todo dia. Aquilo é o símbolo de quando a gente deixa Jesus esquecido da nossa vida, deixa Jesus nos últimos lugares. Mas quando a tempestade chega, a gente chama Jesus para vir para frente. Não é isso que está lá no Evangelho, não é assim, não é descrito assim, que aí quando começou a tempestade, lógico que aquilo é uma simbologia, mas que a gente hoje em dia entende perfeitamente. A gente coloca, quando está tudo bem, não é? Quando a gente está com saúde, quando a vida financeira está estável, quando a gente está sem dificuldade, infelizmente a gente coloca Jesus em último lugar da nossa vida. Mas quando a tempestade chega, quando a dor chega, a gente traz Jesus de volta, aí chama Jesus. Foi o que aconteceu com o Silveira. O Silveira provavelmente, né, é o que deve ter acontecido, ele na hora do desespero, da aflição, porque eles ficaram sem recurso nenhum, aí eles chamaram Jesus para conviver mais todos os dias com Jesus. Então, a gente, por isso é que ele agora, né, ele reconhece, que talvez já tenha reconhecido isso antes, isso a gente não sabe, mas no mundo espiritual, porque ele poderia ter uma outra atitude, ele poderia ter se tornado um obsessor, ele poderia ter sido alguém que após a desencarnação ter perseguido a família do André Luiz, ter perseguido o pai do André Luiz, mas não, ele entendeu que aquilo que aconteceu foi com permissão de Deus, e infelizmente o pai do André Luiz foi o braço vigilante da lei de Deus que tinha que ser cumprida, porque por algum motivo ele e a família dele deveriam passar por essa prova e expiação da miséria, porque eles ficaram na miséria, mas ele compreendeu isso e no mundo espiritual ele está trabalhando.
É o que ele vai dizer mais aqui na frente, que é o que ele compreendeu, que o trabalho, né, com Jesus, o trabalho no bem, é o melhor antídoto para qualquer ressentimento, para qualquer mágoa, para qualquer, não é, que a gente, qualquer ódio que a gente possa ter desenvolvido enquanto encarnado. Então, por isso que ele diz, né, também, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. E aí ele continua. Só um pouquinho, Tereza, ele fala assim, ó, seu pai foi meu verdadeiro instrutor, devemos, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Então ele está dizendo que, ó, nós devemos a ele as lições, quer dizer, eu estou em dívida para com ele, nós devemos a ele, olha, olha como é que muda o raciocínio de quem já tem um raciocínio voltado realmente para os ensinamentos de Jesus. O Emmanuel, no livro, o nome do livro é Inspiração. Tem uma página, Inimigos e Opositores. Eu só vou ler uma frase da página. Ele diz assim, olha, não ouvides que a vida é um processo de luta edificante e que todos nos influenciamos uns aos outros para que o trabalho gere o conhecimento e amadureça o fruto da educação. Todos nós influenciamos alguém, encarnado ou desencarnado, que nos acompanha. E ele diz mais adiante, aprendamos a extrair da intimidade com os opositores, no silêncio da compreensão e no devotamento ao dever, os valores da experiência que acumularão em nossas próprias almas os tesouros incorruptíveis da vida. É difícil, aprender a extrair na intimidade com o opositor. Você está no seu trabalho, todo dia lá tem alguém te perseguindo, te fazendo, e extrair disso, fazer disso um silêncio da compreensão e devotamento ao dever. O que ele está dizendo é que nós vamos influenciar esse perseguidor com o nosso exemplo, que é o que aconteceu com o Chico Xavier, não é? O exemplo arrastou muita gente. E aí ele continua, sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito, né? Que aí foi o que a gente comentou, ele resolveu chamar Jesus para a vida dele. Não é? Muitas das vezes a gente deixa Jesus dormindo lá no fundo do barco. Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Então, porque a gente tem do adversário o inimigo, mas porque o amigo não fica apontando os nossos erros o tempo todo. Muitas das vezes o amigo, ele prefere até ficar calado, porque ele acha que nos vai magoar. Eles não fazem isso com má intenção. Agora o inimigo, o adversário, ele vai catucar nossa ferida. E dessa maneira, agindo dessa maneira, a gente pode realmente confiar que eles estão falando a verdade, quando eles mostram quem verdadeiramente nós somos. Então, uma coisa que muda, que a gente precisa mudar o conceito, é que o adversário às vezes chega na nossa vida para rearrumar a casa, para mostrar para a gente onde é que está o nosso defeito, porque os espíritos dizem que muitas das vezes as pessoas reagem, né, de uma maneira mais contundente, mas por causa do nosso comportamento, que a gente ainda não está conseguindo enxergar que está equivocado. Então a pessoa está simplesmente reagindo ao nosso comportamento. Quando a gente consegue enxergar isso, o adversário se tornou, como ele coloca aqui, um benfeitor. Porque são eles, na realidade, os nossos adversários, que mostram quem realmente a gente é. Porque se a gente se magoou, é porque eles tocaram na ferida. Né? Orgulho, né? É o nosso orgulho. Vamos terminar, né, o programa, mas a gente vai assim continuar, mesmo, né? Não conseguimos terminar o capítulo, e a intenção verdadeiramente não é essa de correr, é de estudar. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.